Termina domingo o prazo para registro de candidatos para as eleições desse ano. Num momento muito complicado da economia do país, o assunto eleições passa já a fazer parte do dia a dia do brasileiro. Em ano de eleição, o celular do Renato ganha uma tarefa a mais: ajudar a definir os prós e os contras de cada candidato. O arquiteto acredita que a transformação no cenário político vem depois de muita pesquisa. Eu acho que depende também da mudança de mindset da população. Não basta votar, tem que saber em quem está votando e saber o que você pretende, né? Qual que é a sua ideia de país para que você está votando, conseguir fazer o que você está imaginando, né? Em outubro, Renato e mais de 144 milhões de eleitores vão às urnas para escolher o presidente, governadores, deputados federais e estaduais e senadores. É a chance do legislativo ser renovado, ou pelo menos essa é a expectativa. Eu vou votar em pessoas novas, porque o nosso país precisa de mudança. Se fizermos uma analogia entre os cargos do executivo e do legislativo com o motorista, o presidente seria quem está no comando do carro. Como líder do executivo, cabe a ele administrar os interesses públicos de acordo com as leis previstas na Constituição Federal. É como seguir as leis de trânsito: andar na velocidade permitida, parar no sinal vermelho, respeitar a faixa de pedestres, andar em harmonia com o fluxo. Quem faz essas orientações é o legislativo. Por isso, tão importante quanto escolher quem vai dirigir o país é pensar bem em quem cria e fiscaliza o caminho. Mais importante do que eleger o chefe do executivo é eleger parlamentares comprometidos com a justiça social, sustentabilidade ambiental e pessoas, portanto, que introduzam de fato rupturas, inovações na política brasileira. O cientista político ressalta que no legislativo a chance de ter candidatos novos é maior, o que muitas vezes não acontece com quem disputa a vaga no executivo. Essas pessoas não são quase que nunca novos. Elas, de alguma maneira, já estão integrados no sistema político. Nestas eleições, a mudança começa antes do voto. É pesquisar bastante, ver para depois não se arrepender de quem que votou, né? Vou pesquisar, vou procurar saber, me informar, porque eu quero um candidato que faça mudança. Você já tem o seu candidato? Destaques do momento: morte do jurista Hélio Bicudo, aos 96 anos, tem repercussão internacional. O governo federal lança campanha para vacinar 11 milhões de crianças contra paralisia infantil e sarampo. Aqui no estado de São Paulo, a campanha começa no próximo sábado. Itaú Unibanco, o maior banco privado do país, lucrou 13 bi só no primeiro semestre. Justiça proíbe a cobrança da conta de celular em caso de perda, roubo ou furto, só que isso tem que ser registrado no plantão policial. Ainda, a Agência Nacional de Saúde Suplementar recua e derruba a franquia, além de 40% da coparticipação nos planos de saúde. O INSS continua convocando beneficiados pelo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E não adianta fugir, tem que comparecer após o agendamento da consulta para a perícia no INSS. A grande verdade é que o governo está cortando o benefício de grande parte dos brasileiros que não têm condição de voltar ao trabalho. Por isso, jurista especialista na Previdência Social faz o comentário sobre o tema. Por incrível que pareça, né, a gente tem comentado muito sobre isso, mas as pessoas ainda têm dúvida, porque sempre surge nova listagem de pente fino e nunca sabe se está da mesma forma ou se não está da mesma forma. Então preste muita atenção nesse vídeo, assista ele até o final, deixa eu curtir aqui, compartilhe com as pessoas para ajudar o máximo de pessoas aí possível para você entender como que funciona o pente fino e quem está isento. Primeiro, você tem que saber o que é o pente fino. Pente fino nada mais é do que a convocação aí do INSS, né,
convocando as pessoas para fazer uma nova análise pericial para verificar a capacidade ou incapacidade das pessoas que estão recebendo aí o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, os benefícios por incapacidade, tá? Então, primeiro, se você não recebe benefício por incapacidade, você não tem que se preocupar com pente fino, isso não tem nada a ver com você. Então, vamos focar nas pessoas que recebem os benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. São dois tipos de pessoas, duas categorias, né, de segurados aí que estão recebendo esses benefícios, que estão isentos do pente fino. Então, vamos lá. Primeiras pessoas aí, o aposentado por invalidez e o pensionista inválido, desde que eles cumpram alguns requisitos. Então, caso o aposentado por invalidez e o pensionista inválido tenha 60 anos de idade ou mais, ele está isento do pente fino. Vamos lá? Aposentado por invalidez e o pensionista inválido com idade igual a 60 anos ou superior está isento do pente fino. E o aposentado por invalidez ou o pensionista inválido que já receba o benefício há mais de 15 anos ou por 15 anos e que tenha 55 anos ou mais também está isento do pente fino. Então são somente esses dois tipos de categorias de segurados e somente nessas condições que estão isentos do pente fino. Agora, olha que interessante, eu tenho 62 anos de idade e recebo o auxílio-doença. Eu posso ser convocado para passar por uma perícia médica? Sim, você pode ser convocado mesmo tendo 60 anos de idade, porque você está recebendo o auxílio-doença, você não está recebendo a aposentadoria por invalidez, tá? Para deixar isso muito bem claro, a gente tem que ler a legislação do pente fino, que é a Lei 13.457 de 2017. Vamos lá, né, nessa danadinha da lei que instituiu o pente fino aí, para verificar quem estão isentos. Olha como a lei é clara e literal. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo. Então, está isento. Após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que precedeu, ou após completarem 60 anos de idade. Então, novamente, quem recebe auxílio-doença e está com 62 anos de idade pode ser convocado? Pode. Essa é uma dúvida grande que tem aí. Outra dúvida muito grande que tem aí. Olha, doutor, eu fiquei recebendo o auxílio-doença e depois direto já aposentaram eu por invalidez, já fiquei 15 anos nesse recebimento e tenho 55 anos de idade. Vou ser chamado? Não. Agora uma situação diferente. Eu recebi o auxílio-doença, aí voltei para a empresa, fiquei 2, 3 meses trabalhando na empresa, depois eu não consegui novamente, né? E aí voltei no INSS, aí eles, né, me aposentaram por invalidez. Observe que os 15 anos têm que ser ininterruptos. O que é isso? Não pode ter contribuição no meio. Então, se você tiver 13 anos de contribuição e 55 de idade, 56, você pode ser chamado também. Fechado? Foque só em duas coisas. É o aposentado por invalidez ou o pensionista inválido. E mais outra situação, com 60 anos de idade ou superior, ou com 55 de idade ou mais, que tenha recebido durante no mínimo 15 anos de benefício por incapacidade, o auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez. Dicas importantes, fique atento então. Destaques do momento: fraude ameaça poupadores do plano econômico. PT convoca população para jejum nacional para reafirmar a candidatura a Lula. MEC divulga resultado do FIES, o financiamento estudantil. Famílias gastam até 20% da renda com transporte público. O mercado financeiro mantém a previsão da inflação em 4,1% neste ano. Agora, o PIB, se crescer, vai crescer apenas 1,5%. O presidente Temer garante que o Brasil gradativamente está retomando os rumos importantes da economia.
Alvo de investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, o presidente Michel Temer classificou de desarmonia entre os poderes o atual momento do país. Ele participou de um encontro com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Sem citar o nome do ex-presidente Lula, Temer rebateu um artigo em que o petista defende a revogação das principais medidas adotadas pelo governo, como a reforma trabalhista e o teto de gastos. E aproveitou para deixar um recado aos candidatos à presidência da República. Isto eu digo para que os nossos pré-candidatos ouçam e se conscientizem disso, para não dizerem muitas vezes barbaridades que às vezes dizem. Se você não governar com o Congresso Nacional, você não governa. Aliás, a história brasileira tem alguns exemplos típicos de quem quis governar sem Congresso e que não pôde ir adiante. Durante o almoço, o presidente Temer ouviu também uma série de cobranças dos empresários. Elas partiram principalmente dos setores ligados à indústria de alimentação, ao agronegócio e à construção civil. O presidente, em exercício da Fiesp, cobrou medidas de estímulo à economia, como a redução dos juros para incentivar o consumo e uma reforma tributária ampla, feita ainda este ano. Também pediu ajuda às empresas. É necessário implementar um programa de renegociação de dívidas bancárias, que tenha condições de juros, prazos e carências que deem fôlego à retomada das atividades das empresas industriais. Temer também ouviu pedidos para negociar o fim de barreiras a produtos brasileiros no exterior, além de mais investimentos em habitação e infraestrutura. Representantes da indústria cobraram ainda a revisão de medidas tomadas pelo governo para encerrar a greve dos caminhoneiros, como a criação de uma tabela para o frete. Isso foi parar realmente no Supremo Tribunal Federal e agora até o ministro Fux está acompanhando essa matéria e as informações que eu tenho tido é que acabará havendo uma composição, até por uma razão factual muito importante. Os próprios caminhoneiros perceberam que isso acaba criando um problema para eles. De verdade é que o país precisa voltar a crescer. Não dá para aceitar o número divulgado hoje pelo IBGE. O Brasil tem 65 milhões fora do mercado de trabalho. Pessoas com potencial para trabalhar. E é uma realidade. O desemprego aumenta e o chamado bico cada vez mais procurado. É o desespero de quem tem potencial para trabalhar, para complementar o orçamento familiar. E agora o futebol. Copa do Brasil desta quarta-feira. Corinthians, Chapecoense, Grêmio, Flamengo, Santos e Cruzeiro. Campeão da Copa do Brasil assegura uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. Dura realidade, o brasileiro cada vez mais reclamando no Banco Central sobre o momento do mercado financeiro. Casa, carro ou até mesmo uma viagem. Tudo isso pode ser comprado por meio de um consórcio. Esta empresa funciona como uma administradora de consórcios que opera há 38 anos em Brasília. Neste período já teve mais de 20 mil consorciados. O tipo de bem é que vai definir o formato do grupo em si, né? E a partir daí você define qual o prazo que você vai operar naquele determinado grupo, quantos participantes vão fazer parte desse grupo. E cabe à administradora fazer essa formação e gerir e administrar esse grupo de consórcio no decorrer do plano. Para este aposentado, o consórcio é um companheiro de 40 anos. Foram mais de 50. O primeiro foi para comprar um carro. Já a última compra foi de um imóvel para a filha como presente de casamento. Eu já tinha uma cota em andamento e eu consegui ser contemplado numa de imóvel e comprar um apartamento, praticamente quitar um apartamento e ficar devendo ao consórcio durante alguns anos, né? O negócio é atrativo também porque a taxa administrativa de um consórcio é bem menos salgada do que os juros de um financiamento. Mas também existem riscos. É por isso que o Banco Central regula o mercado. Atualmente são 150 administradoras de consórcios autorizadas pela instituição a funcionar no país. O Banco Central dá 3 dicas ao consumidor na hora de ele entrar em um consórcio. A primeira delas é ver se a administradora é autorizada a funcionar pela instituição. A segunda é ler com atenção o contrato para ver quais são os direitos e deveres. E a terceira, não assinar nenhum contrato em branco.
A cada 6 meses, o Banco Central divulga um ranking com as principais reclamações dos consumidores. No primeiro semestre de 2018, nós tivemos cerca de 3 mil reclamações, das quais 88 nós classificamos como procedentes. O que é uma reclamação procedente? É uma reclamação que nós, após analisar não só a reclamação feita pelo cliente, mas a resposta oferecida pelo administrador de consórcio a esse mesmo cliente, nós entendemos que ali há um indício de descumprimento de normas. Transferimos as informações para a nossa área de supervisão. É ela que vai atuar, é ela que vai verificar a necessidade de atuar junto ao administrador de consórcio. E aí tem todo um processo de supervisão, todas umas regras bem específicas para a ação do Banco Central. Para o aposentado Dalmo, que segue todas as dicas na hora de contratar um consórcio, a modalidade vale a pena também como um plano de investimento a longo prazo. Agora ajudar os netos, Porque a gente economizando e poupando, montando um consórcio, te ajuda os netinhos, já tem um de 15 anos. Com relação a bancos, os que têm sofrido mais reclamação pelo atendimento: Santander, Caixa Federal e Banco do Brasil. E para finalizar, energia elétrica vai continuar com a bandeira vermelha. Justificativa agora, falta de chuva. É a energia dolarizada. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.